Muito bem, vamos meditar em Atos capítulo 25 agora, né? Ele vai dizer assim: 2 anos depois, Pórcio Festo ficou no lugar de Félix como governador. Félix queria agradar os judeus, por isso, ao sair, deixou Paulo na prisão. Muito bem, esse aqui é Atos 24, no último versículo 27. Só para dar uma introdução, porque a gente vai meditar no Atos 25. Mas aqui no Atos 24 fala que Paulo ficou preso. Ele ficou preso 2 anos. Ele foi acusado de fazer tipo baderna no templo e tudo isso não passava de mentiras, né? Ele estava apenas pregando o evangelho. E aí vai dizer o seguinte, agora sim, Atos 25, versículo 7, vai dizer: quando Paulo chegou, os judeus que tinham vindo de Jerusalém ficaram em volta dele e começaram a fazer muitas acusações graves, mas não conseguiram provar nada. Então, é aí quando, quando veio a sentença de Paulo, depois de 2 anos preso, Paulo ele é cidadão hebreu, cidadão romano. Ele tinha dupla cidadania. Então, a elite hebreia, judaica, chega a sentença e eles dizem assim: olha, Paulo está condenado à morte. Quando vem a sentença dos judeus que ele está condenado à morte, Paulo vai levantar a mão e vai dizer: eu quero apelar para César. Eu quero apelar para o Império Romano, porque eu também sou cidadão romano. Olha só que coisa. Então Festo, depois de conversar com os seus conselheiros, disse: já que você apelou para o imperador, então irá para o imperador. Quer dizer, como nós já explicamos, espiritualmente nós temos dupla cidadania, né? Então, se a lei daqui não funcionar, eu apelo para a lei de Deus, porque eu sou um cidadão celestial. Então, Paulo estava apelando para a sua cidadania romana, a sua cidadania italiana, né? Porque os hebreus queriam matá-lo. Interessante isso, né? Você vê, os principais líderes judeus tentaram convencer o governador da província a levar o apóstolo Paulo para Jerusalém com a intenção de matá-lo na estrada. Porém, Deus frustrou os planos deles, né? Da mesma forma, ele faz isso também na nossa vida. Deus ele frustra os planos do diabo contra aqueles que são de Deus, né? Porque muitas vezes nós somos livres de situações que nem sequer tomamos conhecimento. Isso acontece por causa da fidelidade, né? Fidelidade de Deus que trabalha em favor daqueles que são dele, aqueles que são fiéis a ele. E você vê que tudo era acusações que eles não podiam provar. Então não existe nada pior do que ser acusado de algo que a pessoa não fez. Quando uma pessoa é tomada pela inveja, né, pelo ódio, pelo desejo de vingança, ela perde todos os escrúpulos. Ela pratica atos absurdos, né? Ela fala palavras mentirosas contra aquele que ela quer prejudicar. Então, tanto no passado quanto hoje, o prêmio de uma pessoa acusadora é ver não apenas o seu próximo destruído, mas também o seu nome, a sua credibilidade jogados na lama. Isso acontece com muitas pessoas, mas principalmente contra aqueles que são de Deus. Diariamente, pessoas que são fiéis a Deus
elas estão sujeitas a sofrer perseguições, calúnias, difamações, traições, por parte de quem, às vezes, ela menos espera, né? Mas a sua reação vai definir o grau de maturidade espiritual e também da fé que você diz que tem. Se você é uma pessoa que fica se lamentando, remoendo mágoas, né, a injustiça jamais será reparada. Mas se você se apresenta a Deus, se apresenta a sua causa a Ele, então depressa Ele vai te dar resposta. Então, como que você reage às mentiras, às falsas acusações que vêm contra você? Você é uma pessoa que se desespera ou você é uma pessoa que confia na justiça divina? E Paulo, ele tinha consciência de sua conduta e do seu caráter, por isso que ele não temia a morte. Como cidadão romano, ele conhecia os seus direitos, sabia que poderia se apresentar perante o imperador de Roma. E ao perceber que Festo estava disposto a entregá-la aos judeus, ele decidiu fazer uso do seu direito romano, né? Então, o apóstolo ele teria a oportunidade de também estar próximo à igreja de Roma. Era um desejo que ele tinha há muito tempo. Então, como nós já explicamos, espiritualmente falando, nós temos dupla cidadania. Se a lei daqui não está funcionando, então eu vou apelar para a lei de Deus. Apele para a lei de Deus. Busque a justiça de Deus para a sua vida. Aí a palavra de Deus vai dizer: Agripa disse a Festo: eu gostaria de ouvir esse homem. Amanhã o senhor vai ouvi-lo, respondeu Festo. E no dia seguinte, Agripa, que era o rei, e Berenice chegaram com grande cerimônia e pompa. Entraram na sala de audiências com os chefes militares e os homens mais importantes da cidade. Festo mandou que trouxessem a Paulo. Então, olha só o que acontece, né? Ao fazer a sua visita de cortesia ao governador Festo, o rei Agripa ele tomou ciência do caso de Paulo e desejou ouvir Paulo. Então, para o apóstolo Paulo, essa audiência seria mais uma grande oportunidade dele falar de Jesus, né? Então veja que mesmo em situações desfavoráveis, nós podemos ser instrumentos do Espírito Santo. Então, momentos ruins devem ser vistos como ocasiões favoráveis para levarmos a salvação, para aquelas pessoas que estão perdidas, para aquelas pessoas que estão longe de Jesus, né? Não são só nos momentos propícios e favoráveis que mostramos a nossa fé, mas também nos momentos de desafios, de lutas. É aí que nós temos que mostrar. E o que deu essa audiência? Vamos meditar no próximo vídeo, em Atos, capítulo 26. Certo? Deus abençoe.